Olá, estamos juntos para mais uma semana, de atividades e hoje é dia de atividades de produção textual e nós iremos trabalhar o gênero crônica, um novo gênero que nós estudaremos a partir de hoje, não é isso? Então prestem bastante atenção que nós vamos trabalhar a partir de agora com esse novo gênero, que é um pouco parecido com um conto maravilhoso, mas a gente tem características novas que vocês vão precisar estar prestando bastante atenção para aprender, tanto a entender, compreender, como também a produzir esse gênero, certo? Para iniciar, eu vou fazer a leitura de uma crônica que ela é chamada A Conspiração dos Objetos. Ela foi escrita pelo cronista Milor Fernandes, esse que está aqui na imagem, e eu vou ler ela para vocês agora. A conspiração dos objetos. Conspiram os objetos. Comunicam-se entre si mediante imperceptíveis vibrações, e é assim que tratam seus planos, sua estratégia para assumir o poder no domicílio. O elemento principal desta estratégia é a nossa desestabilização. Os objetos querem que percamos o controle emocional, que nos sintamos inseguros e, se possível, apavorados. E como é que eles fazem isso? Simples, eles se escondem de nós. Os objetos têm essa extraordinária capacidade, eles somem. Não a TV, claro, nem a geladeira ou a cama, estes são prejudicados pelo tamanho e talvez sintam também um pouco de afeto por nós. A cama, por exemplo, é testemunha de nossos sonhos, de nossos divaneios, de nossa paixão. A cama nos acolhe quando estamos cansados e quando estamos doentes. Compreensivelmente, a cama hesita em nos sacanear. Mas existem coisas que não têm para conosco a menor solidariedade. Objetos em geral pequenos. 4 deles são particularmente sinistros, lembrando um pouco daquela gangue dos 4 que numa época dominou a China. Chaves, caneta, óculos, tesoura. As chaves são mestras em sumir, mas sabem sumir nas horas em que mais nos prejudicam. Se estamos com pressa, é certo que as chaves do carro darão um jeito de se tornarem invisíveis, e o mesmo se pode dizer das chaves da casa. Caneta nem se fala, e isso nos obriga a ter várias delas. Os óculos mostram um pouco mais de respeito, afinal estão ligados a atividades intelectuais e se contentam em migrar para nossa testa. E as tesouras conseguem se introduzir nos lugares mais inesperados, debaixo de uma pilha de revistas, por exemplo. O que fazer nessas situações? A primeira regra é não perder a calma. Perder uma caneta pode ser um transtorno, mas perder a calma é um desastre. Canetas não são insubstituíveis. A segunda coisa é enfrentar. Querem guerra? Terão guerra. Podemos recrutar colaboracionistas. Outras chaves, outros óculos, tenho dezenas deles espalhados pela casa. Outras canetas, que ao menos por algum tempo, até se contaminarem com o vírus da revolta, estarão ao nosso lado. Vamos para o combate, pois. Mesmo que nos derrotem, os objetos não nos subjugarão. Ao fim e ao cabo, podemos viver sem eles, como Adão e Eva no paraíso. Aliás, eles ainda estariam lá se não tivessem encontrado a árvore do fruto proibido. Se esta árvore resolvesse sumir no meio das outras, o que bem poderia ter acontecido, os seres humanos ainda estariam no jardim do Éden, onde todo mundo andaria pelado e onde ninguém perderia nada. Essa é a crônica A Conspiração dos Objetos, de Milor Fernandes. Bom, então vocês ouviram essa crônica e viram, como é que ela se coloca pra gente, O que ela traz de diferente? Por exemplo, nós não vemos mais aqueles elementos mágicos do conto maravilhoso. Então, vamos pensar agora nessas características do gênero crônica. Primeira coisa, ela vai narrar fatos e acontecimentos da vida cotidiana pelo olhar do cronista. O cronista é aquele que escreve a crônica. Então, ele vai pegar situações de cotidiano, como a gente viu agora, a perda de objetos dentro de casa, e ele vai construir um texto narrativo. Então, ele vai narrar uma história. Diferente do conto maravilhoso, a gente não vai ter aquela situação inicial, conflito, complicação. Não tem isso. Ele pega uma situação e conta, já começa a contar. Tá? Não tem aquela preocupação de iniciar, apresentar personagens, não. Certo?
Então, essa crônica também pode provocar reflexões sobre a vida social, a política, os costumes e o cotidiano. Então, por meio dessa crônica, a gente pode refletir sobre certas coisas que acontecem na nossa vida, inclusive a perda dos objetos, o valor que nós damos para os objetos. A gente pode pensar em algumas coisas, certo? E também ela pode trazer humor. Junto com a reflexão pode ter humor ou não. A gente percebe que nesse texto ele tem uma pitadinha de humor também. Ela é originalmente publicada em jornal. Então, a crônica é um texto que nasceu no jornal. Não quer dizer que ela não possa ser publicada em revistas, em livros, em sites. Não, pode sim, mas ela é originalmente do jornal. Ela é um texto que nasceu na esfera jornalística, tá? A linguagem é uma linguagem simples, um tom despreocupado, como vocês estão vendo, uma coisa bem leve, que todas as pessoas podem ler e compreender, certo? Não é um texto difícil de se ler, nem de se compreender. A função social, né, o objetivo, né, de uma crônica, para quê? É entreter o leitor e provocar também reflexões sobre o cotidiano, ou seja, tanto vai divertir, vai entreter, né, vai ocupar a mente do leitor, como também vai provocar algumas reflexões. E as esferas de circulação, que é onde esse texto vai circular, é a esfera literária e jornalística. Como assim? Por que literária e jornalística? A gente já viu que a literatura, ela é ficção, são coisas criadas, né, inventadas. E a esfera jornalística não vai trabalhar com notícias e tal, isso é realidade. Então, a crônica ela é um texto que vai aliar a realidade e a ficção. Por isso que ela é literária e ela é jornalística. Como assim? Vai pegar um fato real, que seja um fato do cotidiano, por exemplo, perder objetos em casa. Ou vou pegar uma notícia que saiu no jornal. E a partir desse fato real, a gente vai produzir um texto com também criação. Vai criar coisas, vai usar uma linguagem literária com duplo sentido. Então, por isso que ela é considerada literária e jornalística, certo? Então, agora eu vou colocar um trechozinho de um vídeo que é do escritor Humberto Werneck e ele vai falar justamente sobre esse limite entre literário e jornalístico. Será que a crônica é um texto literário? Será que é jornalístico, já que ela nasceu no jornal? Então, vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre isso. Bom, meu nome é Humberto Werneck, eu sou cronista do Caderno 2 desde abril de 2013. Crônica, para mim, ela não é jornalismo, essa é uma velha discussão. Eu acho que não é jornalismo porque ela não é notícia. O cronista, ele é o contrário do jornalista nesse momento. Ele é pessoal e subjetivo, é tudo que não é recomendado a um jornalista ser. Eu acho que é uma espécie de contramão no noticiário do jornal. O noticiário em geral é pesado, é triste, é ruim, te leva ao mau humor, te desagrada e tal. E eu quero que a crônica seja uma lufada de algo diferente no outro sentido, essa contramão. É isso que eu busco ser. O leitor gosta de crônica, os críticos é que não gostam, eles torcem o nariz deles, eles acham que aquilo é uma coisa por demais superficial. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, né, do texto, das informações. E com as informações sobre a crônica, vocês vão poder desenvolver as atividades que nós teremos no bimestre sobre ela. Nós leremos, né, agora, nesse bimestre, duas crônicas. Uma é a crônica On the Road, do cronista Antônio Prata, e a segunda é a crônica Muttley Faça Alguma Coisa, do cronista Léo Cunha, certo? Então, vocês vão ver, a gente vai fazer essas leituras, vocês vão fazer as atividades, fiquem sempre atentos aí às atividades que estamos postando. Mas agora, a partir de hoje, vocês já conhecem o gênero crônica, tá? Tchauzinho!